Gente, para quem não me conhece, sou o professor Demerval. Estamos aqui desde quinta-feira trazendo algumas lives falando sobre educação física no ensino fundamental, ensino médio também, no geral. Mas essa semana especificamente vamos falar sobre ensino fundamental 2 e hoje falando sobre lutas, junto com a professora Camila, parceiraça nossa aí na Unip. Eu queria contar um pouquinho aqui da minha história com relação a lutas, né? Em 2000 e... Ô, Mário, e aí, beleza? Em 2000 nada, em 1981, que eu tinha 11 anos, entrei para a defesa pessoal em São Bernardo do Campo, comecei a participar de uma luta que era ali do ABC e fiquei ali, né, alguns anos como aluno, enfim. Com 16 anos, eu estava na faixa marrom e fui chamado para começar a dar aula como estagiário de educação, de lutas, né? E foi o meu primeiro emprego, né? Eu comecei a dar aula em academia, em escolinhas infantis em São Bernardo do Campo, e com isso eu fui ganhando meu dinheiro, fui fazendo o meu primeiro salário da minha vida, né? E aí em 2000 não, em 1992, entrei para a faculdade de educação física, né? Me apaixonei pela área e com o meu ganho de defesa pessoal, paguei a minha faculdade, né? E fui fazendo a minha carreira, me formei, entrei na educação física e como eu falei para vocês, né, depois de um tempo, acabei deixando a área da educação, de lutas, cheguei até a faixa preta, terceiro dan. Então, por que falando tudo isso? Porque eu tenho uma certa facilidade em trabalhar com lutas na escola. Mas olha só, né? Me formei em 96 e mesmo assim eu tinha preocupação de trabalhar com lutas na escola. Eu não sabia se ia ser bem aceito, se não ia, né? Mas aí eu levei então, comecei a trabalhar com lutas efetivamente em 2003, quer dizer, 6 anos depois que eu me formei, é que eu senti mais segurança de trabalhar com luta na escola, né, para ensino fundamental 2, principalmente pelo colégio onde eu trabalhei, onde havia esse incentivo de trabalhar a cultura corporal de movimento. Mas mesmo assim fiquei preocupado nos primeiros momentos, enfim. E como eu tenho dito para vocês, ao longo dessa semana, né, vou pegar vocês na mão para poder mostrar para vocês um pouquinho mais profundamente, né? Porque aqui a gente tem a possibilidade de aprofundar algo que dentro da faculdade a gente não consegue, e no curso, então, a gente vai aprofundar de uma forma fantástica que vai valer a pena, né? Quem puder estar comigo, ok? Então, eu vou chamar a Camila aqui para ela poder participar com a gente. Aí, tá entrando. Olá, Oi, Camila, tudo bom? Se apresenta aí pro pessoal. pessoal, boa noite. Primeiro, Demerval, obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dos meus conhecimentos, pouco que eu sei com a galera aí. Meu nome é professora Camila, sou professora na Unip e sou formada em Educação Física Bacharel e Licenciatura. Sou especialista em lutas e artes marciais pela Faculdade de São Caetano. Terminei o meu mestrado em 2015 na Unicamp e fiz com karatê também, e avaliando a influência da prática do karatê para criança na massa óssea. E agora estou aí na reta final do meu doutorado e tenho um pouquinho de luta no meio. E, enfim, sou uma super apaixonada da área, sou praticante de luta, sou faixa preta terceiro dan de karatê Goju e trabalho também com cursos de defesa pessoal, tenho bastante, não um pouco de experiência na área, mas que é um conteúdo que a gente precisa estar se atualizando sempre. Uhum, muito bom. Fala um pouquinho do seu início enquanto professora, depois que você se formou na faculdade, enfim, como que foi a luta, a educação física e toda essa questão aí para você? Bom,
Eu sempre pratiquei karatê e o karatê sempre teve na minha vida, então eu participei de muitas competições e quando eu estava saindo do ensino médio já estava claro para mim que eu queria fazer educação física e eu estava muito ansiosa por ter a disciplina de luta na faculdade, né? E foi assim uma experiência muito incrível porque eu consegui colocar o que eu ia na aula, ajudei muito na matéria de lutas, mas aprendi muito ao mesmo tempo. E no ensino médio eu comecei a trabalhar com lutas, né? E eu não sabia nada, então eu me deparei com perguntas: por que tal aluno não rendia, por que tal aluno não conseguia dar um soco com tanta força, por que tinha diferença entre menino e menino, enfim, aí nos primeiros períodos apareceram as matérias que eu amo, de paixão, né? Uhum. Aprendizagem motora, e aí eu comecei a entender um pouco como funcionava o corpo das crianças, quais eram as fases, Boa. e aí começou a ficar mais claro. Uhum. Ô Camila, só uma coisa, o pessoal está dizendo aqui que parece que está dando eco, você está com duas coisas ligadas aí, computador e celular? Precisaria baixar alguma coisa aí, não? Não, eu vou ter que pegar meu Tá, fone de ouvido, então. tá, acho que é legal, aí Deixa eu fica pegar meu melhor aí, dá uma... Tá bom. Tá bom. Tô vendo que o pessoal tá entrando aí. Aí, agora Ficou melhor? sim. Ficou melhor? Acho que sim, estava fazendo um barulhinho antes, agora ficou ótimo. Ah, que Parabéns. bom. Maravilha, muito bom. Então vamos lá, gente. Pessoal aí do Google Meets, né? Quem está aí no Instagram, escreve para mim aí se está enxergando a minha tela. Lutas no ensino fundamental. Eu coloquei aqui, professora mestre Camila. É mestre ainda, né, Camila? Você está terminando o doutorado. Pode me chamar de doutorando. Não, mestre, tô Doutoranda, brincando. exatamente. Isso aí. Muito bem. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês a tela aí. Então, ó, lutas segundo a BNCC. Então, o que a BNCC espera de lutas, tá, na escola? A unidade temática lutas focaliza disputas corporais, nas quais os participantes empregam, olha só, gente, técnicas, táticas e estratégias específicas. Então eu quero parar aqui e fazer um comentário com relação a isso. Primeiro, o que eu tenho visto de muita literatura que fala de lutas para a escola é só joguinhos. E não trabalha técnica, não trabalha tática e não trabalha estratégia específica. Tá? Só que tem uma coisa, alguém está dizendo que está com eco ainda, mas a gente já resolveu aqui, né? Ver se é alguma questão aí sua, tá? Se mais alguém tiver com eco, avisa. Então, olha só, eu vejo aí só joguinhos e brincadeiras corporais, inclusive para Fundamental 2 e inclusive para ensino médio. E aí deixa a técnica, a tática e a estratégia. Então essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Quem assistiu a minha live de quinta-feira, que eu fiz a diferenciação, a classificação de brincadeira, de jogo, de lúdico, de jogos pré-desportivos, preliminares e esporte, é muito interessante você entender essa classificação toda, vai perceber lá que no Fundamental 1 a gente dá bastante ênfase para o lúdico. Mas só que precisa ter uma hora onde precisa ter um conhecimento mais específico da luta. Né? E fora isso, a segunda coisa que eu quero comentar sobre isso, quando a gente fala de técnica, tática e estratégia específica, não está relacionado ao tecnicismo que nós comentamos na sexta-feira, com a linha esportivizante. Não é isso. Tá? Conhecer a técnica dos esportes, a técnica de uma ginástica, a técnica de dança, a técnica de luta, também faz parte, mas é diferente de quando a pessoa olha para uma unidade temática com uma visão de alta performance. É essa confusão que às vezes alguns professores, né, principalmente recém-formados, se preocupam. Falam, puxa, eu não posso ensinar técnica porque senão eu estou sendo tecnicista. Entende? Então, quer dizer, você não vai ensinar uma defesa, né, e um ataque e fazer lá, né, uma defesa e um ataque 50 vezes para se tornar automatizado. Isso a gente faz na academia de luta.
ok? Na escola, nós vamos ensinar as técnicas para que o aluno tenha a vivência, né? Para que ele tenha o aumento do repertório motor, ok? E ele conheça essa prática como uma manifestação da cultura corporal de movimento. Então, essa primeira chamada, perdão, essas duas primeiras chamadas de atenção que eu quero dar aqui para vocês. Então, vamos continuar aqui. Quais são as técnicas específicas? Imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço. Então, cada luta tem uma ação específica com relação a esses componentes que eu li para vocês aqui, né? Combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Gente, recentemente eu disse para vocês que eu comprei um livro e eu vi uma atividade colocada ali de ataque e defesa que não é em direção ao adversário, né? É um ataque e defesa do tipo assim, corre para pegar uma bandeira e volta. Não, o ataque e defesa aqui não é nesse sentido, né? O ataque e defesa de você ir para um lugar e voltar, isso é para esporte, para esportes de invasão, para jogos de invasão, mas não especificamente para luta. Luta, a questão é ataque e defesa em direção ao adversário, para que você possa subjugá-lo de alguma forma, tá? Beleza. Aí, continuando no BNCC, dessa forma, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional, e aí depois eu quero que a Camila fale um pouquinho mais sobre isso, porque, para mim, isso está muito vago dentro da BNCC, porque não tem nada explicitando essa questão do que é luta no contexto comunitário e regional. Porque o que nós entendemos, nós conhecemos são as lutas brasileiras, as lutas africanas e as lutas do mundo como um todo, né? E aí vocês claramente já conhecem e já ouviram falar, quem nunca fez, mas já ouviu falar de tantas e tantas lutas que existentes, né? Então aqui, ó, olha como o BNCC cita. Lutas presentes no contexto comunitário, regional, que podem ser tratadas lutas brasileiras. Então, capoeira, uca-uca, luta marajoara, etc. E as lutas de diversos países, como judô, aikido, jiu-jitsu, muay thai, boxe, e assim uma infinidade, né? Enfim, então, percebe que isso está presente na BNCC, estava presente nos parâmetros curriculares, mas de uma maneira muito mais generalizada ainda. Ali falava de lutas e falava de capoeira, né? Por isso que eu já falo há muitos anos na faculdade, gente, o PCN precisa ser atualizado, o PCN é muito bom, tem lá um conteúdo fantástico, né? Mas ele precisa ser atualizado. Então, lutas é uma delas. Então, especificou um pouquinho mais. Ainda precisa avançar, mas já especificou um pouco mais. As práticas foram trabalhadas visando... Então, olha só, continuando aqui, né, nos slides. Quando eu falo as práticas foram trabalhadas visando, lá na BNCC está falando de todas as unidades temáticas, tá? Estão falando de jogos e brincadeiras, esporte, dança, ginástica, enfim. Mas aí eu tirei para falar apenas de lutas, mas tudo isso aqui também está ligado para as outras práticas. Olha só, as práticas foram trabalhadas visando identificação de suas origens e dos modos como podem ser aprendidas. Então você percebe que a luta não é aprender a luta pela luta. Então você tem um contexto histórico, um resgate histórico e um contexto social. Ao reconhecimento dos modos de viver e perceber o mundo e a ela subjacentes. Então, mais uma vez, percebe que o tipo de educação física, na tendência que eu acredito, é na tendência crítica. É aquela que traz reflexões, né? Ao compartilhamento de valores, condutas, emoções nela expressas. Tá? E continuando aqui, a percepção das marcas identitárias e a desconstrução de preconceitos e estereótipos. Olha só, tem muita gente que tem preconceito com luta. Então, por exemplo, eu dei aula durante 15 anos. Quantas vezes atendia pais, quando iam fazer aula comigo, falavam assim, professor, eu tenho medo de colocar meu filho na escola, na luta, porque ele já é muito agitado, ele tem um pouco de agressividade, eu tenho medo dele ficar pior ainda. Eu falei, mãe, pelo contrário, o pai, né? Pelo contrário, ele vai ficar mais centrado nele, ele vai aprender disciplina, ele vai aprender respeito pelo outro, ele vai se autocontrolar.
né? E não tinha pai ou mãe que se decepcionasse, né? Depois de um tempo, falar, professor, como meu filho mudou, como minha filha mudou. Então, esse é um preconceito e estereótipo que nós temos que quebrar numa reunião de pais na escola, numa reunião com a equipe técnica, enfim, né? E, e depois, claro, na aula com os alunos, quebrar o estereótipo de que lutador é aquele que sai batendo em todo mundo, que lutador é aquele que tira sangue do outro, né? Então são preconceitos, estereótipos aí que a gente precisa atuar na escola para que o aluno entenda a realidade de lutas, né? E aí, terminando a frase, a reflexão crítica, olha lá, a respeito das relações práticas corporais, mídia e consumo, o que, que a mídia faz por trás, né? Aquela discussão, por que será, né, Camila, que o MMA, primeiro era o UFC, e antes de ser o UFC ele era o Vale Tudo, por que, que foi ganhando tanta notoriedade na mídia, né? E hoje, assim, quanta gente ganha muito dinheiro com o MMA, mas ninguém assiste um campeonato de karatê na TV, não, nem passa, né? Campeonato de karatê, campeonato de jiu-jitsu, campeonato de taekwondo, não passa isso, passa o MMA, né? Porque esse glamour que está por trás, a luta enquanto consumo, né? E não enquanto uma arte milenar, uma arte marcial. Percebe, gente, que é muito conteúdo, muito conhecimento a ser tratado dentro de uma escola, né, que vai além do simplificar lá, aprendendo a fazer uma defesa e aprendendo a fazer um ataque. Né? E aí falar sobre padrões de beleza, exercícios, desempenho físico e saúde. Então, tudo isso aí na discussão de lutas. E para encerrar a minha parte e passar para a professora Camila, algumas considerações. Assim como a escola não forma atletas, não forma jogador de futebol, não forma ginastas, também não forma lutadores, né? Então, primeira coisa. Segundo, a ênfase está na disciplina que o aluno tem que entender que toda luta traz, autocontrole, respeito ao próximo, né? Próximo, a luta na escola é para conhecimento como manifestação da cultura corporal, como arte, como estética, tanto que, né, o próprio nome já diz arte marcial. Então, uma diferenciação do que é arte marcial, do que é luta, do que é violência, do que é guerra, né, do que é aquela desvirtuação da pessoa aprender a lutar para bater nos outros, para provocar o outro num baile funk, enfim, né? E jamais, gente, a luta na escola é para se defender. Quantos alunos na faculdade, eu faço uma pergunta dessa, né, sobre para educação física para ensino médio, por exemplo, e pergunto sobre lutas, tem gente que coloca lá, porque a educação física, a lutas na educação física é para aprender a se defender. De forma alguma. Então, jamais, não é para se defender. Então, quem pratica uma defesa pessoal de qualidade, com profissionais de qualidade, com professores realmente bem formados, que têm uma visão milenar da educação da luta, né, vai dizer o seguinte: se você está sendo assaltado, entrega tudo, né? Se é faixa preta, não interessa, não encara, né? Leva celular, leva dinheiro, leva tudo, que o mais importa é a minha vida, né? Enfim. Por quê? Porque você tem que se controlar, você tem que realmente, né, ter aí o controle mesmo, né? Mas aí sim, para você dizer que você luta alguma coisa, né, gente, com 6 meses você pode começar a dizer que você está aprendendo alguma coisa sobre luta. Agora, você imagina 1 mês de luta na escola, né? Só para ter um conhecimento mais generalizado enquanto cultura corporal de movimento, você jamais vai dizer para um professor, para um aluno de escola, que você está aprendendo aquilo para se defender, jamais, tá? Mas é isso, queria passar agora a palavra para a professora Camila aí para ela comentar um pouquinho sobre os conhecimentos dela. Fala, Camila, diga aí. Bom, eu vou fazer algumas considerações sobre um pouco de forma resumida sobre o que você comentou, né? Você falou bastante informações importantes e que às vezes os professores se esquecem
em questão de dar aula, né? Acho que o Uhum. primeiro ponto para nós começarmos é falar dos princípios condicionais que regem as lutas, né? Esses princípios, eles caracterizam claramente se aquela modalidade, se aquele esporte é uma luta ou não é uma luta. Esses princípios Uhum. propostos por Bayer em 97, eles caracterizam os jogos coletivos também, né? Lógico, são diferentes, mas em características eles são muito similares. Primeiro princípio condicional, regras. Todo esporte tem regras. As lutas têm regras também. Ataque e defesa. Os jogos coletivos têm ataque e defesa. As lutas também. Seja para dar um soco, seja para fazer uma defesa. A imprevisibilidade. A luta é muito imprevisível. Eu não sei o que vai acontecer. Eu estou falando no momento da luta, onde dois oponentes vão dar o start para poder fazer a luta, né? Não o treino em si, porque o treino ele é previsível. O meu colega, o adversário, né? Eles trazem a palavra como adversário, mas eu sempre falo para os meus alunos, de repente trocar, porque o meu colega não é o meu adversário, então o meu parceiro de treino, eu preciso de alguém para fazer uma luta não acontece sozinho, né? E, então eu preciso ter um combate a dois. E o contato por Ô Camila, desculpa te cortar. Para mim tá ótimo o seu áudio, né? Acredito que para todo mundo também, mas tem duas pessoas aqui que estão dizendo que está com eco. A professora falou que está melhor. Bom, eu vou continuar com o fone então. Tá bom, continua aí, vamos lá. Bom, aí tem os princípios condicionais que eles caracterizam as lutas, e foi o que o Demerval comentou no início, né, que às vezes a gente faz um jogo, escolhe uma atividade onde esse jogo não tem a característica de combate, né, então, atividade X, é jogo de oposição de combate. Não é de combate, porque só se caracteriza atividade de combate quando eu tenho confronto, quando eu tenho contato, um contra um, dois contra dois, que seja, né? E é importante lembrar nessa perspectiva que eu tenho 4 categorizações, 4 formas de entender como as lutas são classificadas: curta, média, longa distância e as formas. As lutas de curta distância são caracterizadas pelo agarramento, né? O ato de puxar, agarrar o colega, que são jiu-jitsu, judô, por exemplo. Tudo que eu empurro, que eu puxo, que eu desequilibro, que eu agarro, é caracterizada a luta de curta distância. Isso acontece no jiu-jitsu. Eu vou puxar o meu oponente, eu vou empurrar, eu vou agarrar, né? Agarrar tecnicamente, tá? Em média distância, é caracterizada por toque de golpe. Então, karatê, taekwondo, boxe, né? Então, são atividades que se representam por meio do toque. Toque de chute, soco, alguma defesa específica da modalidade. E longa distância, que são atividades que se utilizam de espadas, bastões ou algum tipo de implemento. E as formas estão dentro das lutas de curta e média distância. Por exemplo, tem a atividade de formas do judô, formas do taekwondo e as formas do karatê. Então, as formas são formas de representar técnicas de forma individual ou por equipe. Então, são chamadas as lutas imaginárias, onde a gente consegue montar um esquema de técnicas para poder conseguir apresentar. Escolhe um nome para aquele conjunto de técnicas e eu apresento. Né? No karatê, por exemplo, se tem nomes em japonês, e hoje a gente ensina os alunos para que eles consigam apresentar esse conjunto de técnicas em exame de faixa, por exemplo. Bom, outra coisa importante é sobre o ensino técnico, né? Não só jogos de oposição. Então, eu tenho lá jogos de oposição de combate com características de curta, média e longa, e aí eu tenho que perceber qual eu vou utilizar. E tem a questão de ensino técnico também, né? Eu ensinar a dar um soco, eu ensinar a dar um chute, mas eu sempre comento com os alunos que é muito importante entender quem são os alunos, qual é o perfil da turma, para saber o que eu vou ensinar, o que é melhor. Né? Eu vou explicar um pouquinho só para a galera entender. Uma demanda social. Camila, desculpa te cortar. Vou fazer o seguinte: o pessoal está falando aqui para fechar você e entrar de novo. E ao mesmo tempo eu vou trocar o meu fone. Quem sabe algum problema no meu fone também, tá? Então, assim, só retomando a minha fala para poder pensar em ensinar uma técnica ou ensinar um jogo de oposição, né? Para onde eu vou?
Eu acredito que primeiro, né, eu sempre comento com os alunos que é importante saber quem são meus alunos, qual é o perfil do meu aluno, né? O que que eles gostam de fazer. E isso a gente, em algumas aulas, a gente já consegue detectar. Não precisa obrigatoriamente começar com lutas, né? Para poder conseguir esse conhecimento, aulas de futebol, Uhum. qualquer outro esporte que seja na escola, a gente já consegue colher essas informações. Mas algumas demandas sociais, elas me ajudam a entender, né? Por exemplo, se eu tenho uma turma onde eu tenho um grupo de meninas que sofreram estupro, por exemplo, e aí são meninas que não gostam muito do toque, são meninas que querem ficar mais distantes, de repente, trabalhar lutas de curta distância não é o mais apropriado para aquela Uhum. turma, né? Então, pensando Uhum. em que eu tenho uma, duas ou 5 meninas, ou alguns meninos, não sei, que tenham sofrido estupro, eu posso começar de uma outra forma, com uma outra abordagem. Então, através, por exemplo, das lutas de longa distância, esgrima, por exemplo, né, confecção de espadas, como eu fiz, teve uma turma que a gente trabalhou para confeccionar essas espadas, com jornal, com espaguete de piscina, e aí a gente simulou a luta da esgrima, então não tinha toque, só a ponta da espada encostava no corpo do colega. Então, assim, não Uhum. se tem toque, e aí é uma abordagem bem interessante. Ou uma outra demanda social, de repente, de turma, de crianças que sofreram agressões físicas de pais, enfim, de outras pessoas, de repente não sejam mais adequado, uma abordagem não é uma receita de bolo, né? Começar com lutas de média distância, por exemplo, com técnicas do Uhum. karatê, do taekwondo, começar com uma outra proposta. Eu acho que é super Uhum. importante entender o perfil da turma, né? Uhum. Mas assim, os jogos de oposição, eles trazem uma ferramenta incrível, onde a gente consegue trabalhar o respeito, a autoestima, várias situações que são importantes na construção desse aluno na escola, né? Principalmente no Fundamental 2, que é essa idade que eles estão assim, a flor da pele, né? Tudo fervendo. E aí a gente consegue Uhum. trabalhar bastante quesitos que são importantes e as lutas trazem isso de forma muito interessante, né? É, Aham. a luta, ela tem regra, então se eu não souber respeitar o meu colega, né, apontando o dedo, batendo com muita força, não respeitando o árbitro, eu vou ser punida, né? Então, todo esse Uhum. trabalho começa com respeito, né? E dá para trabalhar basicamente em todos os jogos de oposição, dependendo de como o professor vai trabalhar, porque o mesmo jogo de oposição eu consigo trabalhar com várias vertentes, né? Uhum. Partindo do princípio dos princípios condicionais, né, eu posso trabalhar vertentes com regras, com ataque e defesa, o adversário, né, quem é o meu adversário, como eu preciso cuidar do meu adversário, é o meu colega de turma, a situação da imprevisibilidade, eu não sei o que vai acontecer, colocar situações hipotéticas, né? Um coleguinha está ganhando, outro está perdendo, o que esse coleguinha tem que fazer para conseguir mais pontos para que esse outro ganhe. E sempre Uhum. tem um ganhador e um perdedor, né? A gente nunca trabalha com alunos que são dois ganhadores e trabalhar esse conceito é muito importante com o aluno na perspectiva do ensino na escola. Uhum. A outra questão que você falou assim de forma muito clara é a questão da defesa pessoal, né? O aluno que ele tem aula na escola de lutas, ele não é um praticante de lutas, ele apenas teve aula, uma vivência de lutas, né? Como ele não pode Uhum. dizer, falar, eu treino handebol porque eu fiz uma aula de handebol na escola de manhã. Mas é possível, em cima das demandas sociais, que o professor esclareça algumas coisas de briga, bullying, violência, Uhum. estupro, falando algumas coisas de defesa pessoal, que de repente podem, que as meninas, que os meninos se beneficiem nessa perspectiva. Então, uma palestra, um filme, um bate-papo, né, falando o que é a defesa pessoal, como isso pode ser inserido na vida daquelas crianças, né? E nada impede Uhum. também do professor preparar uma aula de defesa pessoal específica para aquela turma, específica para aquela demanda, para que consiga ajudá-los, né? Mas não que aquela Uhum. aula de karatê que eu dei naquele dia, a criança vai ser usado como uma defesa pessoal, né? Tem muitos outros quesitos que precisam ser abordados nessa magnitude, né? Uhum. Uma coisa que eu sempre escuto, e eu vou falar de uma pesquisa que eu fiz na minha faculdade, onde eu me formei em Cascavel,
onde os professores sempre falam que não conseguem trabalhar lutas por algum motivo, né? E a gente fez uma pesquisa a campo, na época do estágio, onde a gente tinha que perguntar para os professores da minha cidade, né, no caso era Matelândia, onde eu morava, por que os professores, o que eles entendiam, por que eles não trabalhavam lutas na escola. E aí teve várias respostas, né, isso eu passo em slide para os alunos, e a primeira questão uma fala do professor: nunca fiz lutas na minha vida, portanto fica difícil trabalhar com essas atividades, né. Tem atividades que eu, professora Camila, eu também nunca fiz na minha vida, né? Mas não é justificativa para que eu não trabalhe na escola, né? Porque tem várias situações que a gente pode buscar conhecimento. E uma outra, segunda e última fala, não dá para trabalhar o boxe, o judô ou a esgrima. Não temos luvas, espadas e outros materiais. Bom, realmente, ter um material de esgrima é muito caro, né? Mas dá para adaptar o material de forma muito barata e de forma muito interessante. Eu lembro que na turma da Carla Matias, eu não recordo, eu acho que eles já estão formados, esse pessoal, né? Sim. E da Bárbara. Inclusive a Carla estava aqui. Isso, a Bárbara. Não sei se ela está aí aqui ainda. E com essa turma a gente fez uma confecção de espadas, né, para poder fazer. Então a primeira parte da aula foi para preparar o material da aula, que assim foi muito divertido. E depois a gente fez a prática da esgrima adaptada, né? E aí a gente consegue viajar em questão de aula de esgrima. Então, assim, falta de preparo e material adequado geralmente é a grande justificativa. Eu sempre falo, eu nunca fui uma pessoa que amei o handebol, mas hoje se eu entrar numa escola, eu vou precisar entender e saber dar uma aula de handebol. Então, Camila, eu vou precisar buscar conhecimento sobre handebol, da mesma forma que o professor X precisa e deve buscar conhecimento sobre lutas. Tem milhares de artigos, workshops, o contato com os professores da faculdade que podem dar esse respaldo para o aluno. Então, por que não trabalhar lutas? Por que não esse preconceito com lutas? Né? E por que o handebol eu preciso saber? Eu tenho as minhas dificuldades com o handebol, estou colocando essa modalidade, que é um esporte que eu sempre tive muita dificuldade em questão motora, mas se eu entrar na escola eu vou precisar entender, enfim, né, trabalhar da melhor forma possível os esportes que ali me solicitam e que estão dentro do meu planejamento. Então, para mim, não tem justificativa nenhuma, porque eu não ter material, eu não ter um tatame, eu consigo dar uma aula, né? Lógico, se eu tiver um tatame, maravilha, vai ser lindo. Mas se eu não tiver o tatame, tá tudo certo, os alunos vão ficar com tênis, né, ou descalços, com uniforme, e dá para fazer centenas de atividades com esses alunos. Eu lembro quando eu trabalhei com karatê em Matelândia, na academia da esposa do meu pai, tinha dias que eu não usava nem o material, eu só precisava do corpo dos alunos, né? Eles estavam de kimono, mas era por conta da modalidade. Mas tinha dias que não tinha bola, não tinha tatame, era simplesmente a minha criatividade tomando conta, porque nem sempre eu tinha bola, a bola furava, ou o material estava sendo usado, né? Enfim. Então, buscar conhecimento, eu vou deixar o meu contato, eu vou até deixar um material preparado para quem se interessar e precisar, para o Demerval depois despachar para essa galera que tem dúvida. E eu acho que estudar é um negócio e correr atrás. Maravilha. Deixa eu fazer um parênteses naquilo que você estava comentando agora, né? Que na sexta-feira a nossa live vai falar sobre materiais alternativos, materiais reciclados e tal. Uma coisa que me incomoda, né, assim, a gente ouvir falar muitas vezes que a educação física você tem que saber improvisar. Né? Então vou conversar um pouquinho sobre isso na sexta-feira, porque parece que a educação física, né, se não tomar cuidado, vai para o outro lado. Porque a gente tem que saber adaptar. Não é por falta de material que a gente vai deixar de dar aula. Você falou perfeito. Né? Mas o problema é achar que a gente tem que viver o tempo inteiro com material reciclado, com material alternativo. O José Ângelo Barella, que foi o meu orientador no mestrado, que estava na quinta-feira, jogou um pouquinho isso aí. Né? Se diz que é alternativo, é algo que não é permanente. Né? Ele está sendo alternativo por tempo, mas a gente precisa, né, buscar o material adequado para que as nossas aulas também ganhem em qualidade. Mas
se a falta de material tiver, eu não posso deixar de dar uma boa aula por conta disso, né? Mas, enfim, pode continuar, Camila. E aí eu acho que entra também um pouco da proatividade do professor montar um projeto, solicitar, porque sempre a escola está comprando material, e que seja um par de luva, que seja, nossa, uma placa de tatame já dá para fazer tanta coisa, né? Com 2 placas de tatame eu já consigo fazer quedas, por exemplo, né? Quedas, basicamente eu preciso de um local que tenha um amortecimento. Então, sim, eu vou precisar de um tatame. Fazer parcerias com academias, nossa, eu acho que é tudo válido nesse momento onde a gente queira passar uma vivência, porque nessa fase a gente está apresentando um repertório infinito de esportes, né, para os alunos. Eu acho que o que nós pudermos passar de vivência para essa galera é bem importante. Um outro ponto que eu esqueci de mencionar, quando a gente fala, né, dessa questão da filosofia das lutas, de todo esse quesito de autoestima, respeito, trabalhar com regras, quem é o professor, por que o professor faixa preta ele tem uma autoridade, por que tem que ter um respeito, por que eu cumprimento o professor. E aí a gente tem uma infinidade de filmes, vídeos que a gente pode passar para esses alunos. E tem um filme que eu posso deixar como sugestão, que é o filme O Faixa Preta. Não é que é um filme que fala sobre karatê, mas ele atende vários quesitos sobre o que é a filosofia, o que é a prática do esporte, o que é agressividade, por que eu devo respeitar o meu sensei, o meu professor, que isso é muito importante. Então tem várias formas de buscar situações que eu posso trazer de conhecimento para os meus alunos, né? Palestra, chamar professor convidado. E eu lembro até hoje que em todas as aulas de karatê que eu fazia, tinha que ter um respeito assim muito grande, né? E eu acho que a coisa que eu mais aprendi do karatê foi ter respeito. Respeito em qualquer sentido, pelas pessoas, pelos meus pais, pela minha sogra, pelas pessoas mais velhas. Eu acho que o respeito, né, é saber falar, saber ficar quieto. Na aula de karatê a gente fica muito em silêncio, mais o professor fala, mas saber lidar com situações é muito importante. O karatê tem muito essa questão dessa hierarquia, né? Sim, e aí, além disso, né, Camila, só acrescentando um pouquinho, que a gente ensina muito na luta, né, que o mais velho também respeita o mais novo, né, não é o mais novo só que respeita o mais velho tem que olhar para o mais novo, puxa, eu já passei por aquilo, né, então eu tenho que ajudá-lo a avançar, né, enfim, pode continuar. Eu acho que o respeito sempre, né? Do professor para o aluno, daquele aluno que tem dificuldade, sem chacota, sem sarcasmo, sabendo respeitar o limite daquele aluno, porque aquele aluno às vezes não vai conseguir fazer tal movimento, o colega mais novo conseguir ajudá-lo, né? E dessa forma as coisas vão caminhar melhor. Vou colocar aqui. Uma outra questão importante quando eu preparo uma aula de lutas, eu preciso ter planejamento. Eu sempre falo com os alunos, de repente nem é um conteúdo que está na ementa, mas não tem como falar de aula sem falar de plano de aula e sem falar de planejamento. Quando eu passo do ponto que eu entendo a minha turma, quem são os meus alunos, eu preciso colocar aquelas atividades no papel. E eu consigo escolher as melhores atividades que vão atender melhor aquela turma. Não é qualquer jogo, não é qualquer atividade, né? Como eu falei, tem lá grupo de crianças, de adolescentes que sofreram estupro, por que eu vou passar a curta distância? Eles vão ser resistentes ao toque, né? Então, é uma questão de colocar realmente no papel, escolher as melhores atividades para poder conseguir atender melhor esses alunos. Eu lembro que enfim, alguns semestres atrás eu tive uma aluna na Unip que teve problema, não sei X que motivo, mas foi por questão de abuso sexual. E aí eu precisava trazer ela para mim, né? E aí eu lembro que naquele dia onde eu estava falando sobre violência contra a mulher, defesa pessoal, ela falou, quando você vai voltar a falar disso? Eu não gostei da aula. E eu falei, caramba, eu tenho que... E isso acontece muito na escola, né? São histórias muito silenciadas.
E aí eu falei, como que eu vou trabalhar? Vou dar uma aula de luta, que eu estava dando aula de lutas na universidade, mas imagina que isso poderia ser na escola. E aí, para Aham, essa unidade onde eu estava trabalhando, eu precisei formatar de novo a minha aula. Não era uma aula igual às outras unidades. Era uma aula diferente, porque assim, é fácil dar aula para o aluno que quer fazer, que quer participar, que está ali pronto para fazer tua aula. Mas é que aquele aluno, né? Enfim, essa aluna que teve esse detalhe, e aí, enfim, aham, eu consegui trazê-la para minha aula, consegui com atividades de média distância que não tinham uso do toque tá. e, enfim, uma outra ideia que eu tive com essa aluna foi deixá-la muito à vontade, né? Uhum, E eu fiz uma aula de defesa pessoal que eu trouxe 2 convidados. E naquela aula eu escolhi um melhor aluno, obviamente foi essa aluna. A melhor aluna recebeu um certificado, né, tipo de honra ao mérito. E a hora que nós entregamos esse certificado, ela falou assim, professora, a minha família não vai acreditar por que eu ganhei esse certificado, né? Falei, bom, tá aqui, tá assinado. Eu falei, até se precisar, eu vou na sua casa com esses 2 professores. Falei, poxa, né, para poder, meu, não te faltar elogios. Então, percebe que a questão de estrutura familiar também faz todo sentido, né? São coisas que vão muito além do que a aula em si, né? Às vezes a gente não uhum, consegue conseguir entender, mas isso vem lá dentro da casa, enfim, né? A gente começa a falar sim, sobre esses assuntos e eu escutei cada história terrível, né, dos alunos. Então, é, aham, a- essa é uma demanda que me justifica trabalhar lutas na escola, trabalhar o respeito, trabalhar a uhum, dignidade, o caráter das crianças, dos adolescentes, para poder conseguir com uhum. que isso fique mais consolidado cada vez mais. Uhum. Só uma coisa que você comentou aí, não sei se a professora Dayana está aqui, ela tem entrado sempre aqui com a gente, da hora da educação física, e na semana passada ela colocou um post muito legal que ela fez junto com uma outra professora, falando sobre anamnese, né? Para você fazer para você ter aí o histórico do aluno e tal, e praticamente é o que você falou aí, né? É sempre importante entender a história do aluno, quem é que está na sua frente, né? Aquele é um ser com família, com uma história, com questões que muitas vezes, se você não entende e não para perceber isso, você não usa a sensibilidade. Alguns estão escrevendo aqui, né? Puxa, que sensibilidade da professora Camila, que empatia com o outro. É exatamente isso, né? Porque aí você fica, o aluno às vezes demonstra uma agressividade de não querer participar da sua aula, e você não, e se você não para ser sensível, você acha que ele está simplesmente se rebelando contra uma atividade que você está fazendo. E, na verdade, pode ter questões importantíssimas atrás que a gente tem que investigar e fazer essa flexibilização que você falou. Perfeito. Muito bom. Mas acho que a gente já pode ir encerrando já. O pessoal aqui está fazendo um monte de elogio, adorando aqui tudo que você está falando, tudo que a gente colocou. Teve o Júlio aqui que fez um comentário agora há pouco, que foi o que a gente falou logo no início, Júlio, que você perguntou, professor, alunos que já praticam tal modalidade, é interessante para demonstrar movimentos específicos. Ah, não, desculpa, a sua pergunta é outra. Né? É interessante para demonstrar movimentos específicos para a turma. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria ouvir da Camila. Você entendeu a pergunta dele, Camila? Pode repetir, Demerval, por favor. Assim, ó, professor, alunos que já praticam tal modalidade, então quer dizer, alunos que já fazem lutas, né? É interessante ele demonstrar movimentos específicos para a turma, esse aluno, entendeu? Você utilizá-lo como um modelo em alguns momentos? Bom, no meu ponto de vista, sim, eu acho que isso vai agregar muito à aula. Da mesma Uhum, forma, se eu tenho um aluno que é atleta de handebol, ele vai auxiliar muito na aula de handebol, né? Eu sempre falo para os alunos que o quanto que eu conseguir trazer esses alunos para próximo, né? Com que eles auxiliem, com que eles ajudem o professor, né? Sem uhum, enaltecer só porque esse atleta, esse aluno faz karatê porque ele é o melhor. Não, longe disso, né? uhum, Mas sim, é possível. E até em toda aula sim. que eu dou de lutas, eu sempre falo, vocês não são lutadores, mas vocês são professores de educação física que eu estou ensinando Uhum, como vocês exatamente vão ensinar um aluno a dar um soco, a dar um chute, é mesmo que aquele aluno venha falar para você, nossa, mas o soco não é assim que dá. Ok, mas o soco básico é assim que funciona.
né? Porque a gente tem sim. várias formas de Uhum. ensinar o soco, o chute, Sim. então, mas é possível sim. Sim, e é legal porque uma das coisas que a gente prevê na parte educacional é a questão do aluno como protagonista, né? E nesse momento, assim, protagonista é muito mais do que isso, né? Mas, assim, o simples fato de você colocar alunos em evidência para mostrar aquilo que eles são bons, né? Você vai trabalhar com a autoestima dele, né? E a gente faz isso com todas as modalidades, né? Então, quantas vezes eu dava ginástica artística e eu tinha algumas alunas que eram super tímidas em esportes com bola, e ali elas brilhavam, né? Então, é importante que tenha um momento para todos brilharem, né? E quando você diversifica as aulas dessa forma, né, você dá voz e você dá vez para aqueles alunos que no futebol, né, às vezes no basquete, em esportes com bola, eles não têm tanta evidência, eles não têm ali a vez deles, né? Então, é legal sim, né, você fazer isso de vez em quando, claro. Tem que tomar cuidado, porque às vezes tem alunos que são bons em tudo. Já tive alunos assim também. Né? Você pode dar qualquer atividade prática que o cara é bom. E aí, se você não tomar o cuidado e colocar sempre ele como evidência, pronto, aí você vai deixar os alunos com ciúme, vão deixar os alunos distanciados, você pode criar um problema ali. Mas sabendo dosar, fazendo na medida certa, né, isso é fantástico. Eu acho que Né? tem que ter um equilíbrio, né, Demerval? Aham, é exatamente isso, né? Maravilha, gente. O, acho que é isso, tinha mais um comentário aqui, mas eu vou deixar para uma próxima, que já são agora 10:06. Eu não queria estar me alongando. Camila, você quer fazer algum comentário final? Bom, eu queria primeiro agradecer o convite, né, e me coloco à disposição para nós marcarmos uma outra live para falar mais, né, sobre esses assuntos, Uhum, sobre temas, separar alguns temas para a gente conseguir realmente se aprofundar. Eu me coloco à aham, disposição, quem tiver dúvida, quem quiser, enfim, alguma ajuda para poder sobre o tema, algum material, enfim, ó, marcar alguma reunião, de repente, para ajudar a estruturar a aula de lutas, eu acho que é importante. Eu legal. me coloco à disposição. E mais que eu Aham, preciso vender o peixe de lutas, que eu quero que aham, todos trabalhem com lutas na escola. E foi exatamente isso. incrível que no meu estágio na faculdade nenhum professor sequer citou lutas e me chamou muita atenção. Então, Uhum, eu me coloco inteiramente à disposição para passar todo o meu legal. conhecimento e a você também, Demerval. O que você precisar aí, eu estou à disposição. Legal. O pessoal aqui está super elogiando, muito bom, gente, muito obrigado. E tem uma coisa, não sei se vocês perceberam, quem foi meu aluno na faculdade sabe. Quando eu passo o trabalho para eles fazerem, tipo montar planejamento, montar uma aula, eu nunca passava jogos e brincadeiras e nunca passava esporte, porque isso é muito fácil fazer, né? Porque a ênfase nisso é muito grande. Então, eu sempre provocava eles para montar aula de ginástica, aula de luta, aula de dança, né, sempre provocando outras questões. Então percebe que assim, o esporte ele é importante ser trabalhado, mas só que a ênfase é tão grande nisso que a gente precisa colocar foco em outras questões. Né? E assim, E é isso. Né? importante ressaltar, Demirval, que quando eu pego os alunos na universidade no sexto período, eles já vêm me falando, não, professor, o professor Demirval já comentou com a gente. Eu falei, mas ele comentou o quê? Ah, que tem a Ah, luta de curta, de média, a gente teve, a aham, gente sabe que é jogo de oposição. Então, assim, eu fico bem ah, contente, assim mesmo, porque você é um professor que não escolhe por uma atividade que você tem preferência e você trabalha porque exatamente. realmente precisa trabalhar e é, Sim. eu acho isso muito incrível e fico muito feliz quando eles vêm com É. essa. Ele fala, ah, professor, o Demerval já contou isso, ele já falou isso. Essa É atividade a porque eu, gente já fez é com porque eu ele. pego eles, eu pego eles no quinto e você pega no sexto É, semestre, né? Então eles já acabaram de ter aula comigo do ensino médio. E é o que assim eu sempre reforço, é o que eu tenho dito, são mais de 20 anos trabalhando em escola e trabalhando essa educação física de qualidade. Então quando vem aluno e professor com balela dizendo, porque é muito difícil, é porque não dá e tal, parou com isso, e eu tenho dito, né? Chega de educação física mal executada, bora
construir uma educação física de qualidade nesse país. Então, por isso que eu estou entrando nesse projeto. Essa semana nós temos essas lives. No sábado vão ter o workshop, eu tenho convidado todo mundo aí, espero que tenha muita gente participando com a gente, né? E porque assim, esse projeto vai ser para impactar vidas mesmo, e eu quero professores de qualidade, professores engajados para uma educação física que faça a diferença no nosso país. Gente, concordo com você, Demerval, e desculpa só te interromper, eu acho que a última palavra que eu deixo é ressignificar, né? Fazer as aulas diferentes, porque dar aula para o aluno que tem os 2 braços, tem as 2 pernas, é um ser pensante ótimo, é muito fácil, né? E os alunos que têm alguma incapacidade, eu acho que também precisa se recriar, se ressignificar para poder fazer com que as aulas sejam cada vez melhores. É isso. Ah, joia, muito bom. E a Thaís aqui, para terminar, falou: parabéns, professores, a educação transforma. Fechou com chave de ouro, Thaís, exatamente isso. Assim, a minha felicidade é de ver a transformação em tantos e tantos alunos que passaram na minha vida enquanto profissional. Não só na faculdade passaram mais de 1.000 alunos, mas enquanto professor de educação física na escola, no mínimo uns 5.000 alunos passaram na minha vida, e quantos eu pude influenciar e quantos eu pude dizer assim, eu fiz um excelente trabalho enquanto educador. Então, gente, um abração para todos, muito obrigado, professora Camila, com certeza a gente terá outros momentos aqui, né, trazendo outros conteúdos de qualidade assim. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora, que prestigiaram a gente aqui, e até amanhã, se Deus quiser. Um abração, gente. Até mais. Tchau, tchau.